A escritura Atma Bodha, como o próprio nome sugere, é um tratado espiritual sobre o autoconhecimento. Consiste em apenas 68 versos em sânscrito e é considerado um prakarana, ou seja, um tratado sobre a filosofia Dvaita Vedanta, monismo. O sábio Sri Shankaracharya, que foi o principal proponente do Advaita Vedanta, compôs 3 tipos de trabalhos espirituais, os Bhasyas, os Prakaranas e os Stotras. Os Bhasyas são seus comentários sobre as 3 principais obras da filosofia Vedanta, que são os Upanishads, os Brahma Sutras e o Bhagavad Gita. Os Stotras são hinos devocionais. Os Prakaranas, por outro lado, são tratados elementares da filosofia Dvaita Vedanta. Dos quase 40 tratados elementares atribuídos a ele, o Atma Bodha é uma das obras menores. Uma das especialidades do Atma Bodha é que todo ensinamento importante da Vedanta é esclarecido por meio de exemplos. Nesta palestra, iniciaremos o estudo da escritura Atma Bodha. Om Shri Gurubhyo Namaha Hare Om Gananam Tva Ganapatigum Havamahe Kavim Kavinam Upmashravastamam Jeshtarajam Brahmanam Brahmanaspatana Shunvanoti Visedasadanam Mahaganapataye Namaha Prano Devi Saraswati Vaje Virvajinivati Dhinam Vitravatu Ano Divo Brhatah Parvatada Saraswati Yajatagantu Yagnam Vagdevyai Namaha Om Sthapakaya Ch Dharmasya Sarvadharmaswarupini Avatara Varishtaya Ramakrishnaya Te Namaha Shrutismati Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaram Lokashankaram Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahavirjam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai Om Shanti 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 Hari Om Om. Possa o Ser Supremo proteger-nos ambos, mestre e discípulo. Possa Ele alimentar-nos ambos. Possamos nos trabalhar juntos com grande energia. Que nosso estudo seja vigoroso e frutífero. Que o amor e a harmonia estejam entre nós. Om, paz, paz, paz. Caros amigos, devotos e admiradores do Movimento Vedanta Brasil, boa noite, saudações a todos, namaskar. We are going through a text called as Atma Bodha. This is the third talk in the series. Estamos seguindo um texto chamado Atma Bodha. Essa é a terceira palestra sobre ele. Atma means the self, and Bodha means the knowledge. Atma Bodha means about self-knowledge. Atma significa o ser. Bodha significa conhecimento. Atma Bodha, conhecimento do ser. This is a text written by Adi Shankaracharya containing 66 verses. É um verso que foi composto por Sri Shankaracharya e contém 66 versos. All of us in our life, sometimes we have heard various words like soul, spirit and Atma. Durante nossas vidas, nós ouvimos algumas palavras, por exemplo, como alma, atma. They are often more confusing than revealing to us what they mean. Algumas vezes nos causam confusão mais do que nos revelar o que realmente são. Why this confusion in us exists is because most of us have our own notion about these terms. Por que surge essa confusão? Porque a maioria de nós tem a própria noção, uma noção própria a respeito do que eles significam. So these terms signifies to us according to our notion. We do not know exact meaning of it. O significado deles para nós é de acordo com a nossa noção pessoal, mas nós não sabemos o significado real deles. We have our notion because we do not know what the scripture means by it. Nós temos as nossas noções pessoais porque nós não sabemos o que dizem, o que as escrituras querem dizer sobre eles. So lack of this knowledge is one of the main reason for our wrong understanding.
O nosso conhecimento errôneo se deve, principalmente, à nossa falta de estudo das Escrituras. Added to this confusion, these words, which are basically Sanskrit, are used in Western frame of concepts. Adicionado às nossas dúvidas estão o fato de que as palavras sânscritas são usadas muitas vezes no contexto ocidental. So, which deviates from the traditionally explained meaning. E é diferente do significado tradicional. We try to understand from the Western frame of the concept. This adds to the confusion. Tentando entender a partir do ponto de vista ocidental, adiciona a nossa confusão. And third is, the nearby translation into English is never the exact translation of these Vedantic terms. Outra coisa é que esses termos vedânticos traduzidos para o inglês nunca trazem o significado real. So, because of these few reasons, the understanding of what these mean confuses in our mind. Por isso que a gente tem confusão na mente sobre esses termos. To clarify these doubts, various examples and ideas have been presented in the scriptural texts. Para explicar esses termos, várias histórias e exemplos foram citadas nas Escrituras. So, Atma Bodha is this text written by Adi Shankaracharya, which is introductory text for gaining complete understanding of what Atman means. O Atma Bodha é desses textos introdutórios que trazem uma explicação do que o Atma significa. What it exactly means. What is its role in our life? O que isso significa realmente e qual é o papel disso na nossa vida? How does this Advaita Vedanta's perspective Atmas? O que significa Atma da perspectiva da Advaita Vedanta, o monismo? So all these have been explained in this text to clarify our confusion and make us understand ourselves correctly. Tudo isso foi explicado no texto para a gente entender melhor nós mesmos. So last week we just reflected upon what self-knowledge is in a nutshell, how Sri Ramakrishna explained. Na palestra anterior nós explicamos o que significa esse termo ser e, em essência, o que Sri Ramakrishna explica sobre isso. And what is ignorance, and who are called as the seekers of Vedanta, and the three classes of Vedanta seekers last week we studied. O que é ignorância? Repita mais. Okay. What is ignorance? Who are called as the seekers of Vedanta? O que é ignorância? Ou quem são chamados os buscadores da Vedanta? And there are three types of Vedantic seekers. E existem três tipos de buscadores da Vedanta. The superior seeker is called as Uttama Jigyasu. Existe o buscador superior. The mediocre seeker is called as Madhyama Jigyasu. O mediano, chamado Madhyama Jigyasu. The third inferior seeker is known as Manda Jigyasu. E aquele que não tão superior assim, chamado Manda Jigyasu. And also a parable about two farmers as told by Sri Ramakrishna we reflected, which was about the need of the strong determination in our life. Nós refletimos sobre uma parábola de Sri Ramakrishna dos dois fazendeiros, que é sobre a necessidade de forte determinação na vida. In spite of all the responsibilities we have in life, we must find some time to study and reflect. Apesar das várias responsabilidades na vida que temos que encontrar um tempo para o nosso estudo e reflexão interna. And also to meditate on our own real nature, who we exactly are, who we really are. E para meditar sobre a nossa natureza real, sobre quem nós somos em realidade. For this, we need to have some strong determination. É necessário para isso uma forte determinação. Among 24 hours, 23 hours you can engage yourself in the other matters. At least 1 hour we should set aside to reflect about our real nature. Das 24 horas do dia, 23 horas as pessoas gastam em outras coisas, mas em 1 hora pelo menos a pessoa tem que refletir sobre a sua natureza interna. So if we dedicate 1 hour in the study of ourselves, reflection and meditate, we can see its effect in our life very positively. Se fizermos isso, vamos ver um efeito muito positivo na vida. The more you understand yourselves in the correct sense, you start making lesser and lesser mistakes in your life.
Quanto mais você se entende a si mesmo, cada vez menos você comete erros na vida. Not only that, your comprehension, the capacity to understand expands. E a capacidade de entendimento também expande. This comprehension will expand even in your relative lives. Isso vai expandir até mesmo na vida comum. In any field of work, your efficiency will increase when you understand yourselves correctly. Em qualquer trabalho, a eficiência vai aumentar quando a gente entende melhor a nós mesmos. In just a few years, you will become more and more creative and more productive. Dentro de pouco tempo, alguns anos, você vai se tornar cada vez mais criativo. So these are all byproducts of your self-reflection. Esses são produtos secundários da reflexão. But the main effect which you will see is you will start avoiding psychological suffering which is caused due to wrong understanding of yourselves. Mas a principal consequência dessa prática é que você vai evitar Psychological suffering. O sofrimento psicológico. Because we don't understand ourselves is one of the cause for all our psychological sufferings. Porque pelo fato de não entendermos a nós mesmos, essa é a principal causa dos nossos problemas psicológicos, nossos sofrimentos psicológicos. So in 24 hours, at least 1 hour is to be given for self-reflection. Das 24 horas, então, pelo menos 1 hora deve ser dada a essa reflexão interna. In a year, around 365 years, if you dedicate 365 hours, if you dedicate, you will see the result of it in your life very positively. Somando tudo isso em 1 ano, se você dedicar 365 horas, você verá um efeito muito positivo na sua vida. So study of the self, that is Atma Bodha, in this context is very important. O estudo do ser nesse contexto é muito importante. So out of nearly 40 Prakarana Granthas, Atma Bodha is one of the work of Adi Shankaracharya. Dentre os 40 textos auxiliares da Vedanta, o Atma Bodha é um deles. As the name suggests, it deals with only self-knowledge. Como o próprio nome sugere, ele lida com o conhecimento do ser. In this work, Shankaracharya expounds clearly, with the help of examples, analogies, the nature of the self, the nature of the consciousness. Shankaracharya explica com a ajuda de analogias e histórias a natureza da consciência. So we are all conscious. What is its nature? Shankaracharya very clearly explains. Todos nós somos conscientes. Qual é a natureza da consciência? Shankaracharya explica claramente. And the means of self-realization, of total understanding. E os meios da realização do ser, todo o entendimento total. The speciality of this text is, for each verse, there is an example given. O que torna esse texto especial também é que a cada verso um exemplo é dado. So this verse, these examples have one direct meaning. Cada desses exemplos tem um significado direto. But when we reflect upon it, it opens to a concept and an inner meaning of each sloka, which is more thoughtful and which enlightens us. Okay. Each concept, each example opens to a new concept, new idea within us. Cada exemplo abre uma nova ideia, um novo conceito. Which gives its inherent inner meaning to us. E traz um significado interno para nós desse verso. Which is really thoughtful and enlightens us. E que realmente nos ilumina. These examples, though it is given, it may help us even in our relative lives. Esses exemplos não nos ajudam apenas na vida interior, mas na vida relativa do mundo também. So every important idea of Vedanta is clarified through examples. Cada ideia importante da Vedanta é então clarificada através de exemplos nessa escritura. So this is the speciality of this text, Atma Bodha. É isso que torna esse texto especial. Prakarana Grantha means it is a supporting text for understanding the main source of Vedanta text. Ele é um Prakarana Grantha. Um Prakarana Grantha significa um texto auxiliar que ajuda ao entendimento dos textos principais da Vedanta. So we can say it is a short manual on Advaita Vedanta. É um manual resumido sobre a Advaita Vedanta. So what does this Advaita Vedanta say? O que diz a Advaita Vedanta? So Brahman, the supreme reality, is pointed out by a word called as Brahman.
A realidade suprema é apontada nas escrituras por uma palavra chamada Brahman. Brahman is known as pure consciousness, is the only reality. Brahma, a consciência pura, é a única realidade. The names and forms which we see in this universe are unreal. Unreal means they are transitory in nature. Os nomes e formas do mundo são irreais, no sentido de que são transitórios. So, and man, in his essence, is one with this pure consciousness, Brahman. O ser humano, em sua essência, é um com essa consciência pura, Brahman. So, in Sanskrit, philosophy is called as darshana. Em sânscrito, há uma palavra para a filosofia chamada darshana. The word darshana is derived from the root called as drish, which means to see. A palavra darshana é derivada da raiz sânscrita dri, que significa ver. So, the purpose of this darshana is to enable the student to see the truth directly, as I see you clearly. O propósito do darshana, então, como o próprio nome diz, é ver a verdade diretamente, assim como nós nos vemos aqui. So, where darshana means, darshana means to see. Darshana means ver, então. So, the purpose of this Advaita darshana is to make us realize, to see directly the truth. Então, o propósito dessa Advaita Darshana é ver a verdade diretamente. So, with the Hindus, the philosophy is not mere intellectual pursuit of an ideal, but an actual perception of the truth. Os hindus consideram que a filosofia não é uma teoria, mas é uma visão experiencial da verdade. That is, realization of the truth for the individual. É a realização da verdade pelo indivíduo. So, the Hindu seekers have always maintained a close alliance between philosophy and realization of truth. They both go together. Os hindus sempre mantiveram, então, uma relação muito próxima entre a filosofia e a realização, a experiência. So, ambos seguem juntos. So, before going into this text, I would wish to talk about the 4 ideals of the human pursuit. Antes de começar esse texto, Atma Bodha, eu gostaria de falar a respeito dos 4 ideais da busca humana. So, the human actions are tended to, are oriented towards some result, some gain. Cada ação humana é sempre orientado para um resultado, um ganho. All the human pursuit are being categorized into 4 types, 4 ideals. Cada uma dessas buscas humanas foi categorizada em 4 ideais. Recognizing the basic need and cravings of the human being, the ancient sages gave 4 ideals. Representando a busca e o temperamento diverso dos seres humanos, os sábios dividiram em 4 principais buscas. Which we have to strive for. E nas quais devemos nos esforçar. So these 4 ideals are called as Purusharthas. Esses 4 ideais são chamados Purusharthas. Means the ends to be striven for in our life. São as metas para as quais nós devemos nos esforçar. So they are the motive force of man's actions. These 4 ideals are the motive force for all our actions. São as forças motriz ou motivacional de todas as nossas ações. So the words they call it as Dharma, Artha, Kama and Moksha. Dharma, Artha, Kama e Moksha. So what is Dharma? Dharma means righteousness. Dharma significa retidão. Dharma means it is the law of the inner growth. É a lei do crescimento interno. Which is the basis of man's action. Man's actions should finally lead for the inner growth. É a base das ações humanas. As ações humanas devem levar, em última análise, a um crescimento interno. The expansion of his consciousness beyond its limits. Deve levar à expansão da sua consciência, além dos limites. So, it is in harmony with the man's spiritual evolution. Isso está em harmonia com a evolução espiritual do ser humano. So, by following one's own inner nature, inner growth, man finds success in his life. Seguindo o seu próprio crescimento interno, o ser humano encontra sucesso na vida. By negating dharma, by behaving contrary to one's own nature, it brings lot of confusion in one's life. Se nós formos contra o Dharma, isso trará muita confusão na nossa vida. Thereby, it retards the clock of our spiritual progress.
Isso retarda o relógio do nosso crescimento espiritual. Dharma is not a sort of duty imposed upon us from outside. Dharma não significa um dever que foi imposto a nós vindo de fora, But it is a sense of righteousness, the integrity. mas é um sentimento de retidão, de integridade. It is a honor with which one is born as a result of the past actions. É uma honra com que cada um nasceu, resultado das ações passadas. This is the first pursuit of man, the righteousness. Essa deve ser a primeira busca do ser humano, que é a retidão. So this dharma is already inherent in our heart. Dharma é algo que já está inerente em nós. So when I behave contrary to my nature, the inner mind says, oh, you are doing wrong, you are doing wrong. Quando nós nos comportamos contrários à nossa natureza interna, a nossa mente interna nos diz, você está errado. So by following our own inner consciousness, one grows spiritually. Seguindo sua própria consciência interna, a pessoa cresce espiritualmente. So the second pursuit of human actions is artha. Artha means wealth. A segunda busca do ser humano é artha, que é bens materiais. So wealth is considered as a legitimate goal of pursuit at a certain stage of man's life. A busca de bens materiais é considerado algo legítimo até certo estágio na evolução do ser humano. The positive aspect is it is an effective mode of self-expression. É um meio efetivo de autoexpressão. By going for the seeking of the artha, a man expresses very positively. Tentando buscar artha, o ser humano se expressa de maneira muito positiva. And it is also an important means of establishing relationship with the fellow beings very positively. Também é uma maneira muito positiva de nos relacionar com os outros seres. But this wealth has to be acquired in coordinates with one's inner consciousness, that is dharma. Mas essa riqueza sempre deve ser adquirida de acordo com a consciência interna. Otherwise, Com dharma. instead of serving the spiritual purpose, it will aggravate the other side of it. De outra forma, em vez de servir a um propósito espiritual, vai acontecer o contrário. Which will ultimately lead for the cause of misery in our life. Isso traz sofrimento. The third pursuit is the kama. Kama means desire, wish or longing. A terceira busca do ser humano é pelo desejo, um desejo de um anseio por algo. Even this aspect has been recognized. Até mesmo esse aspecto foi aceito. So this is also termed in a legitimate way. Go in a legitimate way to fulfill your passions in life. Buscar os desejos não é algo ruim se for feito de maneira legítima. So the one has to proceed even to fulfill these desires in life. It is also being permitted. É algo que é correto se for de maneira legítima. But this also has to be guided by one's own inner consciousness. That is dharma. Mas essa busca também deve ser guiada pela consciência interna de cada um. Every person is free to pursue the path of artha kama. That is comfort and pleasure. Cada pessoa tem liberdade de seguir o caminho de artha e kama, que é o conforto dos bens materiais e a busca dos desejos. But always within the permits of the dharma. Mas sempre dentro da legislação do Dharma. However, life teaches lessons for everyone. A vida humana ensina lições para todos. At least to the cultured and the refined ones, it definitely teaches the lesson. Até aqueles que são eruditos também têm lições. The Vedas declare, Parikshalokan karmachitan brahmano nirvedamayat. While pursuing these three aspects, test your experience, it says. As escrituras dizem, enquanto você busca Dharma, Artha e Kama, teste as suas experiências. These experiences very clearly shows this neither wealth nor the fulfilling of the desire can ever be satiated. Can you repeat? It cannot be satiated, means it cannot be satisfied. One will never find satisfied. A sua própria busca vai levar você a descobrir que a busca dos prazeres, dos desejos e dos bens materiais nunca pode levar à satisfação total. So man's inner consciousness says that there is a higher goal to be sought after. A nossa consciência interna nos diz que existe algo mais elevado a ser buscado. Because
the satisfaction derived from the artha, kama and dharma is neither deep nor it is lasting for all time. Porque a satisfação derivada de Dharma, Artha e Kama, ela não é profunda e também não é permanente. There is a hunger which resides in the soul to get fulfilled completely. Existe uma fome interna em cada ser que é a de alcançar a plenitude. That hunger of the soul for the sake of the complete fulfillment is called as moksha, to attain freedom. Essa busca do ser humano, esse anseio de alcançar a liberdade completa é chamado moksha, ou liberdade. Because the scripture in the first place itself says, you are that Atman. You are eternally free. Porque as escrituras mesmo, elas dizem que você é aquele Atman eterno, você é eternamente livre já. So because of the ignorance, one feels that he is limited. Por causa da ignorância, a pessoa sente, ela pensa que ela é limitada. So, but there is always a seeking of the soul for the higher goal in life to attain freedom. Mas sempre, a nossa alma sempre está buscando algo superior na vida. This freedom, total freedom, eternal freedom is known as moksha. Essa liberdade total é conhecida em sânscrito como moksha. So moksha means total liberation from the transmigratory cycle of birth and death. Moksha significa a total liberação do ciclo de transmigração, ou seja, a liberação do ciclo de nascimentos e mortes. Or being in one's own original state. E estar em seu próprio estado original. This can be attained through spiritual evolution. Isso é alcançado pela evolução espiritual. Under the guidance of an expert spiritual master. Tendo como guia um mestre espiritual experiente. So the first three ideals, dharma, artha, kama, are derived, are ephemeral and illusory. Dharma, Artha e Kama então são efêmeros, por isso ilusórios. But the ideal of freedom can be realized only in the realm of the spirit. A ideia de liberdade pode ser realmente realizada apenas no reino do espírito. And the joy, which is known as bliss, which follows, is everlasting. E a felicidade que se segue a essa realização é algo que dura. In artha, kama and dharma, it is always limited. The joy derived is always limited. Mas em Dharma, Artha e Kama, a alegria que se deriva é sempre limitada. But in moksha, the realm of the spirit, it is everlasting. Mas em Moksha é uma alegria perene. So moksha has been defined as the ultimate human final goal of human life. Por isso, Moksha foi definida como a meta suprema da vida humana. And the pursuit of righteousness, wealth and karma are meant only as a support to attain this goal finally. E a busca da retidão, da riqueza e dos desejos são apenas meios de se chegar a essa meta no final. By finally following the path of dharma and fulfilling the needs of the artha and kama, the inner force is generated within a man. One day he seeks for the moksha, path of moksha. Seguindo de forma correta Dharma, Artha, Kama, a pessoa gera uma força interna que a faz querer buscar moksha. So by following the righteous ways and discriminating, a force is generated within a man that finally he gives it up, he renounces it. Surge uma força interna em que ele renuncia. Naturally, the mind withdraws from those needs. A mente então se recolhe. The mind starts enjoying the bliss of one's own self, which is its source. A mente começa a desfrutar da bem-aventurança do seu próprio ser, que é a fonte. The mind goes out and seeks the pleasures because it has forgotten its source. Geralmente a nossa mente sai para fora e busca outras coisas porque ela se esquece da nossa fonte. And it seems as if the mind is totally in its control. E parece que a mente controlou tudo. But by following the path of dharma and fulfilling the needs of artha and kama, mind gets such a force, such a bala, they call it as bala, force, that it finally is able to overcome those attractions. Mas seguindo o caminho da retidão, de Artha e Kama de forma correta, a mente alcança uma força então para transcender a atração do mundo externo. So the mind naturally gives it up and seeks
naturally towards the source. Essa renúncia então ocorre de forma natural, porque ela busca a sua fonte. So these two aspects under the purview of dharma is only supports the path of the moksha finally. Então, Dharma ele tem, em última análise, a única finalidade de nos levar ao caminho de moksha. So these are the four ideals: dharma, artha, kama and moksha of human pursuit. Então, esses são os 4 ideais da busca humana, de acordo com o hinduísmo: Dharma, Artha, Kama e Moksha. So now coming to this Atma Bodha, 4 pursuit is discussed about. Now coming to the central point of what Atman is. Atma Bodha, what it means. Agora vamos para o entendimento do que é Atma Bodha. Okay. The scriptures in the first place itself said, you are that Atman. As escrituras, em primeiro lugar, afirmam: você é aquele Atman. Okay. This scriptural state needs to be realized in our life. É algo que deve ser realizado na nossa vida. This Atman is so clearly evident in our body. Everybody refers to it as I. O Atman é algo claramente evidente em nosso próprio corpo. Nós nos referimos a ele como eu. The Atman is so evident in this body that we refer to it as I. Ele é evidente no nosso corpo, então nós nos referimos como eu. And also recognize it in our experience as I. Nós reconhecemos esse Atman também em nossa experiência como eu. This I sense is the Atman. Esse sentido de eu é o Atman. So, to give an example, who are you? If somebody asks, Se alguém pergunta para você quem é você, o que você vai responder? what would be my response? I am so and so. Você vai responder: eu sou I. esse fulano ou ciclano. This I is the Atman. I am so and so. I, this reference of I is the Atman. Essa referência do eu é o Atman. So, I say, I saw such and such a thing. This I refers to Atman. Quando você diz eu vi tal coisa, esse eu se refere ao Atman. I heard the alarm bell in the morning. I refers to that Atman. Eu ouvir isso significa eu me refiro ao Atman. Today afternoon, I ate to my satisfaction. The I refers to the Atman. Você pode dizer: hoje à tarde eu comi muito bem. Esse eu se refere ao Atman. So I gave this to my friend. This I refers to the Atman. Eu dei isso para o meu amigo. Esse eu se refere ao Atman. I went to this place on this day. This I, every time I when I use, it is referring to the Atman. Toda vez que eu uso o eu na minha fala, ele se refere, na verdade, ao Atman. So, the Atman is so clearly evident in this body that everybody refers to it as I in their experience. Esse Atman é tão evidente no corpo que cada um se refere a ele como eu em sua experiência. I saw, I heard, I ate, I gave, I went. Every time I refer, this I is the Atman. Toda vez essa referência ao eu dei, eu fiz, eu fui, nós estamos nos referindo ao Atman. Okay. Now, continuing to this. Though we use the word I, yet we do not know the real meaning of what I is. Embora nós usemos constantemente a palavra eu, nós não sabemos em realidade o que significa realmente o eu. I is evident. It is there. Atman is there in our experience. But when I say I, what it means, I do not know. O eu é algo evidente na nossa experiência, mas quando eu digo eu não sei realmente o que eu estou dizendo. What this I really means, in its essence, called as Swarupa, is not known to us. Nós não sabemos o que ele significa em realidade. We attach this I to the body and use it in all our interactions. Nós associamos esse eu ao nosso corpo e usamos ele em todas as nossas interações. When I say I am so and so, this I refers to finally to the body. Quando nós dizemos eu sou isso ou aquilo, esse eu finalmente se refere ao corpo. But on investigation, when we investigate what really this I, what I mean, it refers to the body. Finally, it comes to the reference to the body. Não importa que referência você dê ao eu na sua vida, finalmente essa referência vai levar você ao seu corpo. So when I say I saw and such, the meaning of the I refers to the I what it sees.
Quando eu falo eu vi isso ou aquilo, você está se referindo ao que o seu olho viu. Similarly, when I say I heard, I refers to my ears, what it heard. Quando você diz eu ouvi isso, você quer o seu eu se refere ao seu ouvido, o que o ouvido ouviu. What this I really means in its essence, Swarupa, is not known to us. Mas o que esse eu realmente é, em sua essência, sua rupa, é algo desconhecido a nós. The point is, the Atman is so clearly evident in our body. We refer with I. O ponto é que o Atman é tão claramente evidente em nós, que no nosso corpo, que nós nos referimos a ele como eu. If we further investigate sincerely, a sincere seeker further investigate what do I mean by I, we may come to the conclusion there is something called as Atman within this body, which is residing within us. Se você refletir profundamente o que significa esse eu, você chegará à conclusão de que existe um Atman residindo em você. Maximum you may imagine as something as a light in your heart, which seems like a Atman. Como se fosse uma luz em seu coração que se refere a si mesmo como Atman. So either we think Atman something resides in the head or in the heart. Você pode pensar no Atman como algo que reside na sua cabeça ou no coração. Like this we may understand. Assim nos ajuda a entender. So now we are inquiring into this, what the real meaning of this I is. Agora é um questionamento que fazemos a respeito do significado real do eu. So further if you investigate, you may feel that you are somebody who is living in this body, just like someone who lives in the house. Se você investigar ainda mais, você vai perceber que você é algo que está vivendo nesse corpo, assim como alguém vive dentro de uma casa. So okay, I live in the house, but I am not the house. I live in the house. I am not in the house. Eu vivo na casa, mas eu não sou a casa. So eu moro em São Paulo. Eu não é São Paulo. Eu moro em São Paulo, mas não sou São Paulo. So this house belongs to me, in which I live. Essa casa na qual eu vivo pertence a mim. I and the house are two separate entities. I who is living in the house. Mas eu e a casa somos duas entidades diferentes. Similarly, I live in the body, but I am not the body. This understanding will come on investigation. Da mesma forma, eu vivo no corpo, mas eu não sou o corpo. Esse entendimento vem com essa investigação. I am the owner of the body. I am the owner of the house. Similarly, you understand that I am the owner of the body. Da mesma maneira que você entende que você é o proprietário de uma casa, você entende que você é o proprietário de um corpo. Body is seen as an instrument, and it is you who own it. O corpo é visto então como um instrumento e é você quem o possui. So maximum you will understand this I is you are somebody who is living in the body. Você entenderá então que você é algo que está vivendo no corpo. So another example, you may understand that this you are the driver of this body, one who walks here and there. Você pode também entender que você é o condutor do seu corpo, que faz o seu corpo andar para cá e para lá. Just like as you drive the vehicle car, you are sitting inside and driving the car. É como se quando você dirige um carro. Similarly, you may understand that you are somebody inside who is sitting and driving this instrument called as body. Da mesma maneira que o carro, você pode entender que você está dentro desse instrumento chamado corpo, dirigindo esse instrumento. So you are the driver of the car and not the car. Você é aquele que conduz o carro, mas não é o carro. You and car are two different entities. Você e o carro são duas entidades diferentes. Similarly, in comparison with this, you are somebody who drives this body to go here and there. Similarmente, você dirige o corpo para cá e para lá. And you are the driver who is driving the car. Você é o motorista que está dirigindo o carro. So you are not the vehicle called as body, but the owner of the vehicle called body. Você não é um veículo chamado corpo, você é aquele que está dentro do veículo chamado corpo. So this, when I is investigated, this is maximum we understand that I am somebody who is living inside this body. A investigação a respeito do eu leva você a esse entendimento que você é algo que está residindo no corpo. So still, the meaning of the I, which I refer, which is so evident, is not complete. Mas o entendimento a respeito do eu ainda não é completo. So
what is this Atman is our real question. What is this I is our real question. O verdadeiro questionamento, então, é o que é esse eu? Why do we want to know about Atman is another question arises. What is the benefit of understanding who I am? Surge um outro questionamento, que qual é o benefício de conhecer a respeito do Atman? So, Qual é o benefício de conhecer quem sou eu? What is the benefit? It is to attain moksha, freedom from the transmigratory cycle of birth and death. É alcançar a liberação. So Sri Ramakrishna said, if you understand the real nature of the I, it is one-stop solution for all problems. All your problems at once it will be solved. Voltou. Sri Ramakrishna. Ramakrishna disse que se você descobrir quem você é, todos os seus problemas serão resolvidos. So Sri Ramakrishna said to one of the devotee, when you start inquiring this about I, you will find finally that it is he who is manifesting as I in you. Ramakrishna dizia que quando você começa esse questionamento a respeito do que é o eu, você vai descobrir que é ele, o Senhor, que está residindo em você como eu. This I in its total aspect is the total consciousness, which is called as Ishvara. Esse eu, no seu aspecto total, é conhecido como Ishvara. In its original state, it is the Brahman, pure consciousness itself. No seu estado original é Brahman, a consciência pura. So Sri Ramakrishna said, when you start inquiring about this I, finally you will discover him. Ramakrishna diz então, quando você começa a questionar a respeito do eu, finalmente você vai chegar nele. So the benefit of this knowing who you are is that you will finally attain total freedom. O benefício então de conhecer quem você é que finalmente você alcança a liberdade total. So now next question comes, who can know about Atman? What are the qualifications to know about the Atman? Outro questionamento que surge é quem pode conhecer a respeito do Atman? Quais são as qualificações necessárias? All are qualified to know about themselves. Todo mundo é qualificado para saber a respeito de si mesmo. But when qualification is pointed out, it defines to the force of the mind. Force of mind's Quando force. ele se refere a respeito de qualificação nas escrituras, ele está querendo dizer a respeito da força mental. So as said, there are four ideals which serve the pursuits of the human life. They are Purusharthas, Dharma, Artha, Kama and Moksha. Por isso existem esses quatro ideais que são as metas que o ser humano busca. So Vedantic teachers maintain that genuine seekers of this self-knowledge should practice four disciplines. Os mestres dizem que um buscador genuíno da Vedanta deve praticar 4 disciplinas. About these four disciplines, we shall discuss later on as we go on in these talks in details. But I shall summarize here for our knowledge sake. À medida que nós formos estudando essa escritura, nós vamos discutir essas qualificações, essas 4 qualificações em detalhes. So Mas first agora eu apenas vou citar. So first is, one's wish to acquire. First 3 are our pursuits of human life in our relative needs. O primeiro é a busca que nós temos na nossa vida comum, na nossa vida relativa. So first thing it says is, one's wish to acquire artha, wealth, should have been quenched. Ele fala primeiro que o desejo de se alcançar riqueza e bens materiais deve ser algo que deve estar já saciado. So there is no further wish to attain any more worldly pleasures regarding with kama. Não há mais um ensejo grande do aspirante de alcançar prazeres e buscar desejos. Because a man comes to the understanding that it is not going to be satiated in life. Porque essa pessoa já entendeu que ela não vai alcançar satisfação plena com essa busca. Third is, there should not be any more seeking of pleasures in other planes of existence after death. Também ele não deve buscar por prazeres nem mesmo na vida do além. So why this is said? Because the fruit of following the dharma as per scriptures is acquiring merit, punya they call it as. Por que as escrituras mencionam isso? Porque quando a gente faz dharma, os méritos nos trazem méritos, chamado punya. So the result of these merits is the birth in the higher planes of existence. E o resultado desses méritos é que nos fazem nascer em planos mais elevados de existência. Even when this wish is not there, one's mind naturally goes towards the
self-knowledge. Quando a pessoa não tem nem mesmo esse desejo, a mente então flui em direção à busca do conhecimento do ser. So from the teachings of the scriptures and personal observation, an intelligent man realizes that there is no pleasure everlasting in these three realms. Então, pelo estudo das escrituras e pelo entendimento, a pessoa vem a perceber que não existe uma felicidade plena nessas buscas transitórias. Whether here or hereafter, cannot have an infinite duration. One or the other day it is going to end, and again one will have to fall into the cycle of birth and death. Porque um dia tudo isso vai acabar e a pessoa vai ter que deixar esse mundo. Novamente ela vai ter que seguir, continuando com o ciclo de nascimentos e mortes. Because all the pleasures are the results of our finite actions. Porque todos os prazeres são o resultado das nossas ações finitas. The results of even good actions are finite in nature. Até mesmo o resultado das boas ações tem uma natureza finita. So an intelligent aspirant realizes that these all seeking is going to end one day or the other. Um aspirante espiritual sincero, então, ele chega ao entendimento que tudo isso que ele pode buscar no plano relativo acaba um dia. So sincerely he starts going towards the self-knowledge which is everlasting. Então ele busca sinceramente o conhecimento do ser, que é algo que vai dar algo para ele perene. So this is not difficult to understand. If we check our day-to-day experience, we understand it very clearly. Isso não é algo difícil de entender. Se nós checarmos a nossa experiência cotidiana, nós veremos claramente como isso ocorre. So for example, the pleasure which I experienced yesterday is no more today, it is ended. Por exemplo, o prazer que eu tive a experiência ontem acabou. Hoje não tem mais a mesma experiência. So we in our experience it is clear. As the body ages, its strength also decreases. E à medida que nosso corpo envelhece, a força também decai. The pleasure-seeking attitude also diminishes when strength decreases. E a nossa busca por prazeres externos também começa a diminuir. Though the earlier mind has formed a habit to seek those pleasures, but that enthusiasm to pursue the pleasure alone will not be there. Embora anteriormente a mente tenha buscado os prazeres com muito entusiasmo, à medida que ela envelhece, ela não tem mais tanto entusiasmo assim. So we eat the food and say that there is no taste in it. A pessoa come e diz que não teve gosto. So we tend to eat the food only to quench our hunger. A pessoa come apenas para matar a fome. So the pleasure in the sense organs will slowly diminish. It is our experience. It is not everlasting. A força dos órgãos sensoriais também diminui. Isso não é algo permanente. So slowly the attitude of seeking, that enthusiasm will diminishes. O entusiasmo diminui. There is another thing. There is some pleasure in having the money also. Existe algo também que é o prazer de se ter dinheiro. There was a person who was pretty rich. Uma história que havia uma pessoa que era muito rica. So he used to say, Swami, money is there, but it cannot be ate. Ele falou brincando, Swami, o dinheiro está lá, mas não posso nem comer o dinheiro. So money only can make our chest big, that I have so much money, so much wealth. O dinheiro pode apenas nos trazer o orgulho de que eu tenho muito dinheiro. So money cannot remove hunger. It is the cooked food alone which removes the hunger. É um alimento que remove a fome, não o dinheiro. So nobody needs the money. Ninguém come o dinheiro. Ele falou So brincando. when it means chest big means what? So let me tell you an incident. Uma outra história. So it is like having a ticket when you travel in train to some place. Suponha que você tem um ticket e você está viajando de trem. In the same compartment there is another person who does not have a ticket. No mesmo vagão tem uma pessoa que está sem ticket. When a ticket checking authority comes, one who does not have a ticket, what he does? He hides somewhere in the corner or he goes into the another compartment. He escapes. Quando o fiscal vem pegar os tickets, aquele que está sem ticket tenta se esconder. But one who has ticket proudly presents it to the TC with a big chest. I have this ticket. Mas aquele que tem o ticket apresenta o ticket com muito orgulho. So this means with chest wide means I have got what you needed. Então isso que significa essa expressão com o peito largo. Né? So the import of this example is having money with oneself gives oneself a pride also. Having what?
Pride, sense of pride, having money with oneself. Assim, o significado de ter dinheiro traz um sentimento de orgulho à pessoa que tem. So this pride is also a sense of a pleasure mind has. Esse orgulho que a pessoa sente também é um tipo de prazer. So- A mente diz, eu tenho. In Sanskrit, they call it as Abhimana Janya Sukha, means the self-pride. Em sânscrito existe um termo para isso, que é um orgulho que a pessoa tem. But there are monks who does not have a single penny, yet they are strong and confident. Mas existem muitos monges que não têm nem mesmo um centavo, mas ainda assim eles são fortes e confiantes. Their chest is also big, but it is not related with money. Eles também têm o peito largo, né, como diz a expressão, mas ele não está relacionado ao dinheiro. But it is related with the knowledge of the self, Essas pessoas é com relação ao conhecimento do ser, with the compassion which they have for the all beings. com a compaixão pelos outros seres. So the point is to say that an intelligent man recognizes the limitations of these things. Artha and Kama, he recognizes the limitations of it. Então a questão é que uma pessoa inteligente ela reconhece as limitações que as buscas humanas têm, These examples very clearly say that they are not everlasting. porque elas não são eternas. So the text name of this is called as Atma Bodha, to make us realize what this I really mean. É um texto dessa escritura, então Atma Bodha, que é o que nos faz realizar ou perceber o que é esse eu. In this body, there is a deeper dimension of oneself called as Atman, I in its deeper dimension. Nesse corpo existe uma dimensão mais profunda do nosso eu. So now having the knowledge of this I in its real sense, having the knowledge of this Atman is called as Bodha. Ter o conhecimento desse Atma é que é Bodha. So what you mean I, understanding in totality is known as Bodha. Entender o que nós somos em totalidade é o que é Bodha. So somebody asked a question, Swami, what is the difference between Gnana and Bodha? What is the difference between these two words? Uma pessoa fez uma pergunta, qual é a diferença de Jnana e Bodha, uma vez que ambas significam a mesma coisa? So Gnana means knowledge actually. Jnana significa conhecimento. Bodha also means Gnana only. Bodha also means knowledge only. Bodha também significa conhecimento. So when Bodha means knowledge, it is in the general sense. It is in the general sense it is told it is knowledge. Bodha significa conhecimento no sentido geral. But in the special sense, there is a difference between Gnana and Bodha. Mas no sentido especial existe uma diferença entre Jnana e Bodha. So let me give you an example. Um exemplo. Suppose there is a pot. A child asks the father, what is it called, father? Suponha que existe um jarro e a criança pergunta para o pai, o que é isso? So the father says, it is called as a pot. O pai diz, isso aqui é um jarro. So now the child, when it asks, what is it? The father said, it is a pot. Now this child has the knowledge of a pot. That thing is called as a pot. Essa criança então adquiriu um conhecimento de que essa coisa é chamada pote. So this knowledge of the pot, with reference to the child, is called as knowledge in the general sense. Esse conhecimento do pote, em referência à criança, é conhecido é o conhecimento no sentido geral. But the father knows more than the child. Mas o pai sabe um pouco mais. The father knows that the pot is made by a pot maker. O pai sabe, por exemplo, que o pote é feito por uma pessoa que faz potes. The cost of the pot is so much. The father knows this also. O pai também sabe que o custo de um pote é tal preço. The pot is made out of a special type of a clay. This also father knows. O pai também sabe qual é o material do pote. The utility of this pot is to keep the water. Father knows it. O pai sabe que a utilidade do pote é manter a água. It is fragile. One day it shall break. This knowledge also he has. Ele também sabe que o pote é frágil, pode quebrar um dia. So this pot is of a special mark of this company which is made. So it is very special. E ele sabe também que o pote é especial porque ele tem uma marca. So to point out is knowing all the details of the pot in its entirety is known as Bodha. Então isso é para apontar que conhecer todos os detalhes do pote, sua essência, é chamado Bodha. The complete knowledge or complete understanding of the pot is known as Bodha.
O conhecimento total do pote é conhecido como Buda. So the partial knowledge of the pot of a child is known as gnana in general sense. O conhecimento parcial do pote é chamado de Jnana no sentido parcial. So the meaning known in a general sense is knowledge. The meaning known in a special sense is known as Bodha. This is the difference. No sentido geral, então, o conhecimento é chamado de Jnana, no sentido especial é chamado de Buda. So that supreme reality, Brahman, is also they also use another synonym called as Paramatman. A realidade suprema também é chamada de Paramatma. Paramatman means understanding Atman in its supreme sense. Paramá supremo, Atman é o ser. Então, entender o ser no sentido supremo. Means understanding the Atman in its special sense is known as Paramatman. Paramatma é entender o Atman no seu sentido especial. Means understanding your I in a special way is known as Paramatman. Entender o seu eu de uma maneira especial é o Paramatma. So presently, the knowledge of the Atman we know is in a general sense. Então, no momento presente, o conhecimento do Atman que nós temos é no sentido geral. We understand Atman means I means Atman. Nós entendemos que o Atman significa eu e o eu significa o Atman. So if you read the scriptures, they will explain this I's real nature is Satchidananda Swarupa, existence absolute, consciousness absolute, bliss absolute. As escrituras dizem que o Atman é existência, conhecimento e bem-aventurança absolutos. But this is general knowledge of the Atman. Mas isso é um conhecimento geral do Atman. But what we need is Bodha. I should really understand what I really means. Mas o que nós precisamos é Bodha. Nós temos que entender realmente o que isso significa. What it means by Satchitananda. O significado de Satchidananda. What is its relation? What does Satchidananda in reference to I means? Qual é a referência de Satchidananda com o eu? What is the relation of I with this body? Qual é a referência do eu com esse corpo? With the death of the body, does this I also die or continues to exist? Com a morte do corpo, o eu também morre ou continua existindo? Does this I gets moksha or not? O eu, ele adquire libertação ou não? Understanding the real nature of the I is known as Atma Bodha. Entender a natureza real do eu, então, é Atma Bodha. So Adi Shankaracharya has written this text with the intention of giving this Bodha of the Atman to us. O Shankaracharya escreveu esse texto com a intenção de dar o conhecimento, esse Bodha, conhecimento do Atman para nós. So presently we understand Atman as I as Atman. It is in a simple sense. It is a simple knowledge, general knowledge. No sentido geral, nós, no momento, entendemos que o eu é o Atman e o Atman é o eu, mas é um conhecimento geral. So you may come across this individual I sense is also called as Jivatman, which means Atman. Nós podemos também ver que Jivatman também significa eu. This is also general knowledge. I in its limited sense. I understood in its limited sense. Também é um sentido geral. In actuality, what Atman means? Why is it there? What is its utility? Mas o significado real do Atman, nós não sabemos. What is the benefit of realizing I am that Atman? Understanding Atman in its entirety is known as Bodha. Quais os benefícios de ter essa realização, o entendimento do ser, sua totalidade, isso é conhecido como Bodha. Okay. There is another word called as Atma Prabodha. Existe uma outra palavra conhecida como Atma Prabodha. So Atma Bodha and Atma Prabodha are two different things. Atma Bodha e Atma Prabodha são duas coisas diferentes. So Prabodha has got a suffix called as pra with Bodha word. Prabodha tem um sufixo. It means having a special prefixo, prefix. I'm sorry. Prabodha tem um prefixo chamado pra. It means having a special Bodha of the Atman, means realization. Que significa ter um conhecimento especial do Atman, ou realização. One example I shall give and I shall conclude today's talk. Vou terminar a palestra de hoje agora com um exemplo. The Mahavakya of the Upanishad, one of the Mahavakya of the Upanishad says, Tattvamasi, thou art that
Um dos grandes mantras dos Upanishads é Tatvamasi, e tu és aquele. To make us realize that reality, they start analyzing these three words, Tat Tvam Asi. Para nos fazer realizar essa realidade, eles então nos dão essas três palavras, Tatvamasi. Tat means that supreme consciousness. Tat é aquela suprema consciência. So they first analyze the word Tat with respect to Satchidananda. Então, primeiramente, eles analisam a palavra Tat com relação a Satchidananda. So then they analyze the word called as Tvam in relation with the person, in relation with Satchidananda. Depois eles analisam a palavra Tvam, que é relativa à pessoa, em relação a Satchidananda. And finally, they unify the meaning, pointing out, the both meanings are same, pointing out that the Atman, individual Atman, is the pure consciousness. E, finalmente, eles unificam o significado, chegando ao conhecimento de que o Atman é a consciência pura. So this is known as Prabodha. Isso é conhecido como Prabodha. Understanding Atman in relation with the body and with the universe. Entender o Atman com relação ao corpo e ao universo. Why this creation is there? Por que existe essa criação? All these questions will dissolve on their own in the process of spiritual practice and self-inquiry. Todos esses questionamentos vão ser resolvidos no processo de realização. And one shall become the Jivan Mukta, liberated while living. A pessoa alcançando essa realização, ela se torna um Jiva Mukta. So I'll give one small example. So a boy goes to a guru and asks, Guru, what is this lighted lamp means? Deepa. What is Deepa? He asks. O discípulo vai ao guru e pergunta o que é uma lamparina. So he has never seen what this light means, what this lamparina means, Deepa means. Ele nunca viu uma lamparina. So the guru says, guru gives. So to realize what this Deepa is, you do one thing. O guru falou, faça o seguinte. So he gives the real lamp which is lighted. You meditate on this lamp as the Deepa. Means Deepa. You meditate on this lamparina as the lamparina. He gives the real lamparina and says, meditate on it as lamparina. He is giving the lamparina itself and asking him to meditate on it as lamparina. Ele deu para o discípulo uma Because he has never seen. O discípulo nunca viu uma lamparina. O guru ele deu para o discípulo uma lamparina e pediu para o discípulo meditar na lamparina. Then he says, then he starts start reading the scriptures of the description of the lamparina. Ele falou, começa a ler as escrituras, a descrição de uma lamparina. So the student starts two things. On one side, he starts reading about the description of the Deepa. On another side, he starts meditating on the Deepa itself. Então, de um lado, ele começou a ler a respeito da lamparina e também começou a meditar sobre a lamparina. One side is practice, another side is self-inquiry, study. De um lado estava a prática e do outro lado estava o questionamento. Slowly in his intellect, what happens is the knowledge, the description starts matching with what he is meditating. Depois, pouco a pouco, o que começou a acontecer é que a descrição que ele estava lendo começou a starts matching with on which he is meditating. Começou a ter uma relação com aquilo que ele estava meditando. Finally, he realizes that what is described is the lamp itself, which Guru asked me to meditate. Finalmente, ele descobriu que a lamparina é aquilo que o Guru pediu para que ele meditasse. Then Guru reveals the lamp which you are meditating is the lamp itself which is described. O Guru revela então que a lamparina que você está meditando é essa mesma lamparina que está descrita. So in this way, Tattvamasi has been explained. It is only an example to give a outlook that how analysis is made to make us realize that pure consciousness itself is manifesting in various dimensions. É apenas um exemplo para mostrar que é a consciência pura apenas que está se manifestando em diferentes dimensões. So this Swami Nikhilanandaji Maharaj has translated this text in English. Swami Nikhilananda, o Swami da Ordem Ramakrishna, traduziu esse texto Atma Bodha em inglês. And it is a very good translation. Foi uma tradução muito boa. Swami Nikhilanandaji Maharaj was a great scholar and studied Vedanta in a very traditional way. Ele era um grande erudito e estudou a Vedanta de uma maneira muito tradicional. One can refer to this book for understanding of the verses as we go on in this class.
As pessoas podem se referir a esse livro para o entendimento do que nós fomos estudando durante as aulas. So the beauty of this Atma Bodha text is various methods of sadhana, spiritual practices called as prakriyas have been explained. O bonito do Atma Bodha também é que várias práticas espirituais, prakriyas, foram descritas. So the beauty is various processes have been explained in this text. Vários processos foram explicados. But there is another introductory text called as Tattva Bodha, which is generally a definition book. Mas existe um outro texto chamado Tattva Bodha, que é geralmente um texto definition book, where what is Brahman, what is Atman, what is Mukti has all been defined, according to scriptures. É um texto que dá muitas definições. So they are all one-line answers for our questions. São respostas para nossos questionamentos. All generally start studying the Vedanta with this text called as Tattva Bodha. Geralmente a pessoa começa a estudar Vedanta com esse texto, Tattva Bodha. While the elaborate text for Prakarana Grantha is Viveka Chudamani. O texto mais elaborado de uma escritura auxiliar da Vedanta é o Viveka Chudamani. We have taken up this Atma Bodha because in this, along with the ideas, there is a process and examples involved which makes easy for better comprehension. Mas nós começamos a estudar o Atma Bodha porque ele tem vários exemplos que tornam a compreensão mais fácil. So we shall continue our class next week. Posso ao Senhor que a meta de toda a adoração estar satisfeito, se Ele estiver satisfeito, o mundo inteiro estará satisfeito. Se Ele estiver contente, todos os seres estarão contentes. Priyatam Pundari Kakshaha Sarvayigneshvaro Hari Tasmin Tushte Jagaddushtam Prinite Prinitam Jagad Hari Om Tatsat Shri Ram Krishna Arpanamastu.